Vamos ver mais alguns critérios usados para determinar a convergência das séries positivas. O primeiro deles que a gente vai ver hoje é o chamado critério de comparação das raízes. E ele funciona como se fosse uma extensão ou uma modificação do critério de comparação. O critério de comparação das raízes, das razões, desculpe, ele se caracteriza por comparar a razão sucessiva de dois termos da minha sequência que está sendo somada. Tá? Qual é a vantagem de se comparar termos de razões sucessivas? Ora, quando os termos têm elementos que estão multiplicados, na hora que eu faço a razão entre termos sucessivos, eu tenho uma simplificação desses termos. Então, por exemplo, se eu tiver uma somatória de termos como 1 sobre n fatorial, né, com n de 1 a infinito, o meu AN aqui é 1 sobre n fatorial. Então, quando eu faço a razão sucessiva, eu tenho 1 sobre n mais 1 fatorial dividido por 1 sobre n fatorial. Isso aqui vai ser igual a n fatorial sobre n mais 1 fatorial. Portanto, na hora que eu simplifico os fatoriais, sobra 1 sobre n. Ou seja, eu elimino essa multiplicação aqui de vários termos que aparece na minha razão. E isso no meu termo geral. E isso facilita a nossa comparação com outras razões. Tá? Então, ele é muito semelhante no seu enunciado ao teste, ao critério de comparação. Ele supõe agora aqui apenas adicionalmente que os meus ANs e os meus BNs não se anulam, né? Porque se eles se anularem, a razão não faz sentido, então não pode se anular em nenhum ponto. Então é suficiente que a razão do AN mais 1 sobre o AN seja menor ou igual à razão do BN mais 1 sobre BN, para N maior que Q. E aí o resultado é semelhante ao que a gente tem no teste de comparação. Ou seja, se a razão obtida da série BN, que é maior do que a N, converge, então se a série BN converge, que é a maior, então a menor também vai convergir. Se a série da maior razão converge, então a série da menor razão também converge. Tá? E o item 2 também. Se a série da menor razão diverge, então a série da maior razão também diverge. Tá? A demonstração segue diretamente, né, do teste de comparação, do critério de comparação. Como eu tenho a n mais 1 sobre a n menor ou igual a bn mais 1 mais bn, eu posso fazer aqui uma divisão por bn mais 1 e uma multiplicação por an. Então eu tenho que a n mais 1 sobre bn mais 1 é menor ou igual a n sobre bn. Ou seja, essa sequência AN sobre BN é uma sequência decrescente. Como ela é decrescente, então significa que AN sobre BN é menor ou igual a Q sobre BQ, porque o meu N é maior do que Q, né? Já que eu estou supondo que essa relação aqui acontece para N maior que Q. Então, se o N é maior que Q, ela sendo decrescente, o AN tem que ser menor ou igual a Q sobre BQ. Multiplicando aqui por BN de ambos os lados, eu tenho que AN é menor ou igual a uma constante, né, que é o AQ sobre BQ, lembra que o Q é fixo, vezes BN. Portanto, essa aqui é um termo geral de uma série que é maior que essa. Então, se essa aqui for convergente, essa aqui, a menor, vai convergir, pelo critério de comparação. Por outro lado, se essa aqui é divergente,
a maior também vai divergir, tá? Lembrando que uma multiplicação por constante aqui não vai alterar a convergência ou divergência da minha série. Vamos ver um exemplo. O exemplo é justamente aqui o caso do fatorial, né, que a gente estava fazendo ali. Eu vou mostrar que essa série, comecei de zero, por isso que tem o n mais 1 aqui, né? Se eu tivesse começado de 1, seria n fatorial. Eu tenho então a n como sendo 1 sobre n mais 1 fatorial. Vamos deixar a bn por enquanto do lado, porque sempre nos critérios de comparação, a questão é determinar qual sequência que eu vou comparar. Então eu vou fazer primeiro a razão desses dois caras aqui. Então quando eu faço a razão desses dois caras, eu tenho necessariamente que é 1 sobre n mais 1, que vai dar 1 sobre n mais 2 fatorial, dividido por 1 sobre a n. 1 sobre n mais 1 fatorial, n mais 1 fatorial vai multiplicar no numerador, simplificando, sobrou 1 sobre n mais 2. Ora, mas eu sei que n mais 2, n é positivo sempre, então n mais 2 é sempre maior que 2, então 1 sobre n mais 2 é menor ou igual a meio, tá? Então eu cheguei que a razão aqui é meio. Ora, mas se eu sei que a razão desta série é menor ou igual a meio, eu não conheço alguma série que tem razão exatamente meio? Ora, quem tem isso é a série geométrica, por isso que eu vou tomar o meu Bn igual a 1 sobre 2n. Quando eu faço a conta, Bn mais 1 sobre Bn, eu vou obter exatamente a razão meio. Portanto, o An mais 1 é menor ou igual a Bn mais 1 sobre Bn para todo n. Tá? Bastava que fosse o n a partir de um certo ponto, mas aqui valeu para todo n, melhor ainda, né? Então, como esta série aqui é a série geométrica, né, com razão meio, que é menor que 1, a Bn é convergente. Então, pelo critério de comparação das razões, essa série 1 sobre n mais 1 fatorial é também convergente. Um outro critério que é muito usado é o chamado critério da razão. Nós, quando vimos primeiramente o critério da comparação, a gente viu que o grande problema era justamente comparar para todo n. E aí a gente considerou um caso que é o chamado critério do limite, que facilitava essa comparação. De certa forma, o critério da razão é muito semelhante ao que foi feito lá, né? O critério da comparação das razões, eu ainda tenho que verificar isso para todo n. O critério da razão, não. A gente vai considerar o limite e, mais ainda, a gente vai eliminar a necessidade de ter uma outra série para fazer comparação. A gente vai comparar a série com ela mesma. Basicamente é isso. Tá? Então, o critério da razão diz o seguinte: se eu tenho uma série positiva com a n maior que zero, né? Pelo menos a partir de um certo ponto, tá? E se eu tomar o limite da razão de dois termos sucessivos da minha série, e esse limite foi um certo L, L pode ser infinito, ou mais infinito, ou menos infinito. Menos infinito não pode ser porque isso aqui são positivos, né? Mas pode ser mais infinito, pode ser zero, pode ser um outro número. Então, se esse limite for menor que 1, eu tenho garantia que a série converge. Se for estritamente maior que 1, ou mesmo mais infinito, então a série certamente diverge. Se L for igual a 1, então eu não posso afirmar nada. Eu preciso necessariamente buscar uma outra alternativa para verificar a convergência ou não, que o teste da razão não é capaz de afirmar nada a esse respeito. Tá? Bom, vamos ver um caso aqui, ó. A série 2 elevado a k sobre k fatorial converge. Esse k, você observa que esse termo é sempre uma série positiva para todo k, tá? Então eu vou tomar a razão do ak mais 1 sobre o ak. Esse termo aqui é o ak mais 1 sobre o ak. Fazendo aqui a multiplicação dos extremos, eu vou chegar aqui e simplificando, né? Porque vai ficar 2k mais 1 sobre 2k, sobra um 2.
o k mais 1 fatorial, que vai ficar no denominador, em cima vai ficar o k fatorial, vai simplificar os fatoriais, vai ficar 2k mais 1. Quando eu tomo o limite dessa razão, quando o k vai para infinito, eu estou tomando o limite dessa função. Essa função tem limite e o limite é zero, portanto a sequência converge para o mesmo limite. Então, ela converge para zero. Opa, mas zero é menor do que 1. Então, pelo critério da razão, eu posso concluir que a minha série converge. Não é muito difícil encontrar exemplos de séries que dão limite igual a 1, né? O caso mais trivial, ou mais simples de se pensar, é a própria série P. A gente sabe que a série P, ela converge se o P for maior que 1, né? Mas se eu for tentar aplicar o teste da razão aqui na série P, eu tenho que o meu AN é 1 sobre N elevado a P. Então, quando eu faço AN mais 1 sobre AN, eu tenho 1 sobre N mais 1 elevado a P, que multiplica o inverso do AN. O inverso do AN vai ser N vezes P. Então, isso aqui pode ser escrito como N sobre N mais 1, tudo elevado a P, né? Ok? Então, dividindo por N em cima e embaixo, eu tenho 1 sobre 1 mais 1 sobre N elevado a P. E quando eu faço o limite com N tendendo ao infinito, isso dá 1, que é justamente o caso em que não podemos afirmar nada, tá? Então, não podemos afirmar nada sobre esta convergência ou não dessa série. Embora a gente saiba que ela converge para P maior que 1 e diverge para P de 0 a 1. Tá bom? Então, vocês veem que existem casos, até de séries extremamente simples, em que isso ocorre. Bom, o último critério que a gente vai... são critérios mais comuns, é o chamado critério da raiz. Também é um critério usado para série positiva. Esse critério da raiz ele é muito semelhante ao critério da razão, só que em vez de fazer a razão de dois termos sucessivos de uma série, eu vou fazer a raiz enésima do AN, né? Lembra-se basicamente que eu estou fazendo aqui como eu faço raiz enésima, né? Raiz enésima de AN, na verdade significa AN elevado a 1 sobre N, tá? Então, se você pensa que você está fazendo esse limite, você está fazendo... Lembra que o AN vai para zero, porque se não for para zero, pelo critério da divergência, ele diverge. Então, se ele vai para zero aqui, vai para zero, vai para uma determinação do tipo 0 sobre 0, né? Então, se esse limite é calculado e ele existe, valem os mesmos resultados do critério de raiz. Se o L for menor que 1, a série converge. Se for maior que 1 ou mais infinito, então a série diverge. Se for igual a 1, também não posso afirmar nada. O limite da raiz enésima ele é interessante principalmente quando no meu termo que eu estou somando, no meu AN, ele apresenta valores que são elevados a uma potência de N, né? Então, quando eu vou fazer esse cálculo desse valor, sendo elevado a N, eu vou eliminar essa raiz e aí eu consigo fazer o cálculo de uma maneira relativamente fácil. É o que acontece aqui nesse exemplo, né? Ó, a raiz, a série k ao cubo sobre 3 elevado a k converge. Então, AK é igual a k ao cubo sobre 3 elevado a k, tá? O k igual a zero, essa série aqui dá zero, não é estritamente maior que zero. Mas a partir de 1, todos eles são positivos, então eu posso
eu satisfaço esta condição aqui que foi estabelecida pelo critério da raiz, tá? Porque basta ser a partir de um certo ponto. Então, tomando aqui a raiz késima de AK, eu estou tirando a raiz késima de K ao cubo sobre 3AK. Esse 3AK, na hora que eu tiro aqui a raiz késima, ele vai sair para fora, vai ficar 1/3 do limite de K ao cubo, a raiz késima de K ao cubo. A gente sabe que esse limite aqui é 1, né? Portanto, deu 1/3 que é menor que 1. Então, pelo critério da raiz, a série converge. Observe que também a gente poderia ter feito isso pelo teste da razão, e o resultado seria semelhante.